Oi, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Danilo Briskiewicz e hoje nós vamos conversar sobre a Revolução Copernicana de Immanuel Kant. A obra do filósofo alemão Immanuel Kant é talvez uma das mais importantes de toda a história do pensamento ocidental. O pensamento kantiano vai direcionar-se para a ética, para a moral, para a política e especialmente para a teoria do conhecimento. As suas famosas críticas são fundamentais para a superação de modelos anteriores, baseados na binomização ou baseados na dicotomia, na separação entre, de um lado, os racionalistas e de outro, os empiristas. Ou, se quisermos, de um lado, René Descartes, do outro lado, Hume, Berkeley, Stuart Mill e tantos outros empiristas. O empirismo e o racionalismo divergiam porque colocavam a força explicativa exatamente em dois elementos. Enquanto Descartes pesava a mão do conhecimento apenas no sujeito que conhece, no eu pensante, no res cogitans, do outro lado, David Hume, por exemplo, pesava todas as tintas exatamente na noção de que o objeto tinha todo o poder e autoridade sobre o conhecimento. Ele gerava a apreensão dos sentidos que geravam as ideias, que eram sempre enfraquecidas. Veja que nessa oposição entre empirismo e racionalismo, entre objeto e sujeito, existe um universo para ser conhecido, para ser explorado. E essa dicotomia não ajudava. É uma oposição na forma de conhecer a natureza, por exemplo. Ora, se eu peso o meu conhecimento, a minha forma de conhecer apenas um objeto, eu tenho um método. Se para mim é tudo ideia inata, eu tenho outro método. Quem é que vai fazer essa superação? Exatamente Kant, quando vai escrever em uma das suas críticas como nós podemos conhecer de fato o mundo que nos rodeia. Como a mente humana vai se dar com os objetos que estão no mundo. Veja que nós estamos falando de um sujeito pensante que vê objetos que estão fora de si. Essa relação que estava muito fragmentada, em Kant, ela vai ser, digamos, resolvida. Vejamos por quê e de que maneira. Segundo Kant, a noção anterior à sua filosofia colocava em alguns momentos o objeto circulando em volta do sujeito ou o sujeito circulando em volta do objeto. É uma metáfora cosmológica, é uma metáfora que tem a ver com o espaço sideral, mas que no final das contas explica que nenhuma coisa nem outra resolve o problema do conhecimento. Kant vai dizer que nem o conhecimento está no objeto apenas, ou apenas na experiência, ou que está apenas no sujeito, ou apenas nas ideias inatas, mas vai insistir na noção de que há uma interação, uma interconexão, uma conexidade entre sujeito pensante, o sujeito propriamente dito, e o objeto pensado. Digamos que nesse sentido, nós temos uma mente preparada, estruturada para conhecer. E aí ele vai falar, evidentemente, de noções que são primárias, primitivas, que são fundamentais, que é a noção de tempo e de espaço. A mente humana possui categorias a priori de espaço e tempo que podem capturar, compreender, interagir com o objeto. Essas estruturas de captação do sujeito em relação ao objeto dizem que esse objeto se dá na exata medida que essa mente vê o objeto. Então nós temos aqui uma questão importantíssima da teoria do conhecimento. Nós, seres humanos, vemos da nossa forma humana, do nosso jeito, da nossa maneira. Nós nunca vamos ver um objeto de uma outra forma, a não ser através de algum instrumento que me potencialize isso. Mas mesmo assim, a leitura dada por um microscópio ou dada por um outro instrumento científico, essa leitura passará então por minha percepção orgânica do que foi dado por aquela lente.
e vai ter que ser organizada por esse sujeito ou por essa mente. Nesse caso, o sujeito captura o objeto se dá ao sujeito. E nessa relação entre sujeito pensante, objeto, nós temos então o que ele chamou de revolução copernicana. Uma coisa se dá à outra, os objetos são capturados pela mente. Não existe a supremacia do objeto em relação ao sujeito, nem do sujeito em relação ao objeto. Evidentemente, a articulação do conhecimento se dá na capacidade do sujeito, com as suas categorias a priori de espaço e tempo, de fazer a melhor captura possível desse objeto. Toda leitura do mundo está sujeita a uma relação entre sujeito e objeto. Uma questão muito interessante que Kant nos coloca é relacionada à coisa em si. Ora, o que é uma coisa em si? Seria aquilo que existe fora da minha mente, fora da minha percepção mental, ou fora do campo de visão, de captação do sujeito. O Kant vai dizer que isso é impossível. A coisa em si, ela não existe, porque é preciso que tudo que há no mundo, que há na natureza, tudo que é objeto, seja capturado por uma mente. Nesse caso, nós podemos imaginar que a pretensão metafísica, a moda grega da antiguidade clássica, de tentar entender o todo, é uma pretensão bastante arriscada. Eu não posso dizer, por exemplo, que nesse momento eu consiga entender o que está se passando do outro lado da rua, dentro de um outro apartamento, porque são coisas que estão fora da minha percepção de sujeito pensante. Nesse sentido, quando um cientista, um filósofo, um sociólogo, um historiador olha para um objeto, essa representação que lhe é dada lhe faculta a apreensão, lhe faculta o conhecimento. Fora disso, são meras especulações metafísicas. Eu não posso dizer do todo, eu sempre vou dizer daquilo que me é colocado diante da percepção física, dos meus sentidos, ou que vai ser capturado de alguma maneira pelo meu pensamento, pela minha mente, organizado de alguma maneira pelo próprio sujeito pensante. A coisa em si é um dos mitos que o Kant quebrou com a sua filosofia. Importante porque se a coisa em si ela é quebrada, significa que a gente sempre conhece de maneira fragmentada, mas a gente conhece. A revolução copernicana de Kant é dar ao sujeito não a total primazia, mas dar ao sujeito a capacidade de conhecer objetos dentro de uma explicação teórica de que existem sim categorias a priori de espaço e tempo de apreensão dos objetos do mundo. Por fim, mas não menos importante, é preciso destacar que Kant escreveu um texto que é emblemático para as ciências humanas no século XVIII e que até hoje é considerado o grande manifesto das ciências humanas ou da própria filosofia em relação aos seus objetos de conhecimento, aos seus objetos de pesquisa. Estou falando do texto, do ensaio, do manifesto, se quiserem assim, intitulado Resposta à pergunta o que é o esclarecimento, ou em alemão Was ist Aufklärung, que significa nada mais que um desejo de Kant de explicitar de maneira clara qual era o método que se previa que se queria fazer com as suas críticas. Neste manifesto, Kant trabalha com a noção de que é preciso ousar pensar. Em latim, sapere aude, ou seja, ousar pensar. Nesse belo ensaio kantiano, nós temos as prerrogativas de que nós chegamos no século XVIII à iluminação máxima que o conhecimento poderia nos dar. Chegamos no século XVIII com a ciência política, com o desenvolvimento da biologia, da física. As ciências começam a explicar o mundo de uma maneira muito diversa. E a própria filosofia avançou bastante no século XVIII. No final das contas, Kant critica as pessoas que não entenderam que a humanidade passava por um momento de maioridade e que deveria, sim, abandonar as superstições, deveria abandonar as vãs filosofias, a religião de cunho muito mítico, ou seja, dar um salto de qualidade na forma de entender e compreender o próprio mundo.
Essa maioridade que Kant está dizendo é uma crítica severa a pessoas que viviam ainda numa dimensão de senso comum, não compreendendo que a ciência já havia conseguido seu estatuto de explicação do mundo. A ciência, ela consegue sim explicar o mundo de uma maneira muito exata, com muita veracidade, e consegue também transformar o próprio mundo. Mas, acima de tudo, Kant está dizendo da autonomia do sujeito diante do mundo. Pensar por si mesmo, não ser levado num efeito de manada, como alguém que não pensa, como alguém que não raciocina, como alguém que não tem criticidade ou autonomia para constituir o seu próprio pensamento e a sua própria razão de viver e de existir no mundo. É por isso que o texto kantiano sobre o sapere aude é, na verdade, um texto que nos incita, que nos coloca diante de questões fundamentais dos dias atuais, como, por exemplo, o negacionismo, que é um movimento que cresce pelo mundo afora, mas que nega o papel da ciência em algumas áreas fundamentais, como, por exemplo, a área de preservação da vida dos seres humanos a partir da vacinação. Ora, negar toda a ciência construída em torno das vacinas representa, então, um risco para toda a humanidade. Esse negacionismo só pode ter base numa infância, numa menoridade intelectual. É nesse sentido que Kant nos convida e nos convoca a uma maioridade, a dar um salto qualitativo no pensamento filosófico, nas formas de pensar a própria vida e, acima de tudo, liberar a ciência para que a ciência consiga avançar em determinadas áreas para nos dar o retorno de conhecimento, uma saúde melhor, mais tecnologia e aí por diante. Não deixe de se inscrever no nosso canal, curta, compartilhe e até a próxima!